Bom dia a todos, mais uma sexta-feira então, né, gente? É sexta-feira já, 13 de dezembro, faltando 12 dias aí para o Natal. Hoje a gente começa a leitura do livro de Lucas. É muito interessante, porque como eu falei para vocês, a gente vai tendo passagens na Bíblia, cada uma contada de maneira diferente, que vão se complementando. Aqui nessa passagem fala tanto da concepção, né, do anjo Gabriel visitando Maria, quanto visitando a prima dela, de quem nasceu a Isabel, né? De quem nasce então João Batista, coisa aí de 6 meses antes, se não me engano. Vamos à leitura aqui e já não se esquece mais, né? Se inscreve aí no canal, a gente está lendo a Bíblia para vocês. Novo Testamento primeiro, depois a gente vai para o Antigo Testamento e mais tarde eu explico por que a gente seguiu essa ordem e não a ordem correta, que seria a gente começar lá no Novo Testamento para ir, né, no Antigo Testamento, aliás, para ir para o Novo Testamento agora. Mas vamos lá, se inscreve então no canal, já se inscreveu, vamos lá. Então, Lucas, livro de Lucas, Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendidos pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Porque será um grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele, no espírito e em virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu,
e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbio entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegaram meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. Ele pediu uma tabuinha de escrever e escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo:
Quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir adiante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Mais uma bela palavra aqui da Bíblia. Começamos então o livro de Lucas, como falei para vocês, onde o anjo se apresenta tanto a Maria quanto a Zacarias. Aí vocês já veem uma pequena diferença, né? Que o anjo se apresenta ao pai de João Batista, enquanto se apresenta à mãe de Jesus. Por que isso? Né? Por que a gente pode perguntar, por que isso, né? Ora, porque João Batista foi concebido por Zacarias, diferente de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, que foi concebido diretamente por Deus. Enquanto João Batista foi por uma ordem de Deus, uma intervenção divina, já Jesus Cristo é filho direto, foi concebido no ventre de Maria, disse que por Deus. Bom, aí as pessoas mais céticas podem dizer, não, isso é impossível, né? Se fosse comigo esse anjo, o tal de Gabriel aí, já ia apanhar torto e direito, já ia me separar de Maria, o escambau. Lembrando, inclusive, né, gente, que naquela época a mulher adúltera, ela era apedrejada em praça pública, né? Então qualquer desconfiança nesse sentido por parte de José seria a mesma coisa que condenar à morte a mãe de Jesus Cristo, e a gente não estaria aqui nesse momento falando nada disso, né? Jesus não teria vindo. Mas aí vocês veem o interessante, como as coisas de Deus acontecem como tem que acontecer. É Ele que determina, não somos nós homens. Como eu já falei em outra passagem para vocês, a gente não tem a capacidade de fazer nascer um fio de cabelo sequer na nossa cabeça. Não temos a capacidade sequer de acrescentar, como diz, um côncavo à nossa altura. Um palmo seria mais ou menos isso a nossa altura, ou uma mão, né? A altura que a gente tem. Quem é capaz disso é Deus. Então Deus aqui já se mostra capaz de tudo, capaz de verdadeiros milagres, fazer uma mulher estéril conceber, assim como fazer uma mulher que não teve relações sexuais conceber também. Tá? E aí são os mistérios de Deus. João Batista sendo primo de Jesus Cristo, olha que interessante, né? Ele sendo primo de Jesus Cristo, já que Isabel era irmã de Maria, era irmã mais velha de Maria, né? Então vem antes de Jesus
vem João Batista batizando as pessoas, convertendo as pessoas, preparando o caminho do seu primo, Jesus. É linda a história da Bíblia, cara. E cada vez a gente vai complementando mais ainda todo o nosso conhecimento, né? Por isso é importante você ouvir a palavra, você ler a palavra, você ter a sua Bíblia, né? Cada vez mais, né, gente? Por isso que eu digo para vocês, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com menos uma pessoa que você sabe que está precisando ler a Bíblia. Isso é muito importante. E aí, você acredita em Maria? Acredita que ela era virgem mesmo? Bem-aventurada? Fala aqui para mim, aqui embaixo, se você acredita nessa história toda aí que está na Bíblia ou você acha que você tem uma outra teoria sobre isso. Nos conta aí, enquanto eu deixo uma bênção para todos vocês, em especial aqueles que acreditam, né? Deus abençoe todos vocês. A gente se vê hoje ainda às 7 da noite, ok? Isso aí, abraço para todos vocês. Deus abençoe. Amém.